O jogo seguinte é sempre um jogo de grau de dificuldade enorme. Quando este sorteio aconteceu, o que é que foi, digamos, logo o primeiro pensamento e a constatação? Vamos defrontar 3 equipas candidatas à Europa, ou com desejos europeus. Este jogo com o Guimarães, portanto, vai ser o terceiro desse ciclo, portanto, cumprimos os 2 primeiros, e este estamos com uma grande expectativa, uma grande vontade de o ganhar, obviamente, como sempre, contra um adversário que tem uma preparação, ou teve uma preparação mais adiantada e mais sustentada do ponto de vista da formação do seu plantel, por causa da Liga Europa. Portanto, teve 2 jogos que, independentemente de não terem corrido bem no ponto de vista da qualificação, foram dois testes importantes que permitiram aos jogadores do Guimarães também melhorarem as suas capacidades de jogo. E, sinceramente, acho que quando se fala em crises de equipas, não acredito muito nelas, porque as crises têm fim. E, portanto, o Vitória de Guimarães vai jogar aqui com uma enorme concentração. Eu já fui treinador do Vitória, portanto sei bem a exigência que existe nestas alturas e por isso todos os cuidados são poucos. Nós vamos enfrentar este jogo com um candidato à Europa e com uma vontade muito grande de poder ganhar o jogo. Eu quando fiz a minha primeira conferência de imprensa aqui neste clube, essa questão foi-me perguntada até num programa de televisão. Eu dou muito valor à questão das condições de trabalho que as tenho e por isso, para aquilo que é a minha filosofia como treinador, de desenvolver um modelo de jogo e esse modelo de jogo sustentado em treinos diários em que há muita repetição e para a criação dos automatismos desse mesmo modelo, é fundamental ter as condições que existem aqui na União. Obviamente que nós fazemos metade do campeonato em estádios que não conhecemos e, portanto, vamos lá para ganhar e ganhamos uns, perdemos outros, portanto, em relevados diferentes, em estádios diferentes. Também é óbvio que seria melhor para todos, e nós sabemos disso, mas não vale a pena estar a repisar, ter um local próprio de jogo que seja a nossa casa, sobretudo pela referência da nossa relva, pela referência da publicidade nas bancadas, do banco de suplentes, enfim, todas essas referências que são importantes. Não tendo e sabendo que é este o nosso quadro, obviamente que temos que nos adaptar rapidamente. Portanto, dizem que no Nacional para as equipas que vêm de fora, portanto, é um terreno que está, um estádio que está numa determinada altitude. Ora, nós ainda treinamos mais alto que o Nacional. Portanto, eu não quero entrar com qualquer desculpa, porque não foi assim que entrei neste clube, e vamos tentar que aquilo que está a ser desenvolvido permita que esta equipa, em casa ou fora, jogue sempre com a mesma filosofia, com a mesma identidade, sem estar a desculpar-se com o campo. Claro que é melhor a gente treinar na relva que joga. A relva do Nacional, por exemplo, em relação à Ribeira Brava, na Ribeira Brava tivemos um relvado mais duro, mais seco, com a bola a correr mais de uma forma um bocadinho diferente. No Nacional, um campo uma relva melhor, mas mais molhada, mais úmida, e que levou a que nós tivéssemos que ter essa adaptação. No início do jogo foi notório a nossa dificuldade em conseguir desenvolver o mesmo tipo de jogo que coincide com aquilo que treinamos diariamente. Mas, como lhe digo, não vamos agarrar a isso, vamos pensar que jogamos na nossa casa madeirense, estamos na Madeira, e que queremos ganhar este jogo com as nossas armas. Isso só no domingo é que os jogadores saberão. Soluções existem, mas também aí, quando eu falei em desequilíbrios na pré-época, que foi uma pré-época para mim difícil, tem a ver não com a qualidade dos jogadores, nem obviamente, mas tem a ver com o facto de nós não termos tido ao longo desta pré-época das 5 semanas a definição do plantel nos respectivos postos. Isto está a acontecer agora, mas, enfim, os reforços que aparecem, se me dissesse assim, vamos começar agora a época, se eu estivesse aqui a dizer vamos começar a época amanhã, estava muito mais tranquilo do ponto de vista de cimentar a tal ideia de jogo e de trabalho igual para todos, ao mesmo tempo.
o que acontece é que houve jogadores que só chegaram no final do estágio, houve jogadores que só chegaram já com o decorrer da competição, portanto temos mais soluções, mas ainda há jogadores que não estão prontos porque têm pouco tempo de trabalho e esse entrosamento, se é verdade para os clubes grandes que o entrosamento demora, também é verdade para a União. Não vamos agora estarmos a pensar que um jogador chega aqui e que no dia seguinte portanto, joga a 100%, identificadíssimo com o futebol português, identificadíssimo com a equipa, porque isso não existe, nem acredito. Portanto, é um processo mais lento e as mesmas semanas que foram precisas para os outros estarem adaptados e saberem o que é que estão a fazer em campo, porque é isso que fazem no treino, obviamente que vai demorar, enfim, um bocadinho mais. Eu abro sempre um parênteses, porque a gente vai buscar os exemplos, a gente vê quanto tempo é que o Di Maria, ou o Matic, ou o Enzo Pérez, por exemplo, em Portugal, tiveram para se adaptar. É bastante tempo, antes de atingirem a expressão que são, e são jogadores que são pagos a peso de ouro, em termos de transferências, por isso estamos mais ricos, obviamente, é bom para um treinador. Há um esforço que foi feito pela administração de dar ao plantel, de dar ao treinador os jogadores que possam permitir uma coisa que eu costumo dizer que é a dor de cabeça saudável, que é a gente olhar para o lado e este tem que jogar porque está ali o outro que vai apanhar o lugar, mas isso é onde a gente vive melhor. O pior é quando não temos soluções. Portanto, essas soluções estão a aparecer. Poderão não ser, portanto, no imediato já os reforços que nós pretendemos, mas vão ser seguramente ao longo do campeonato que tem, enfim, muitas jornadas, ainda há a Taça da Liga, a Taça de Portugal, e depois há outro aspecto, que no enraizamento destes jogadores novos, aqui na Madeira é difícil, que é arranjar jogos treino. Portanto, enquanto no continente se arranja um jogo de treino todos os dias, praticamente, aqui é muito difícil de ter equipas que possam jogar a horas, portanto não há muitas, e que possam jogar dentro das horas que nós normalmente treinamos. Portanto, se nós não vamos fazer jogos de treinos à noite, é mais difícil quando temos um processo competitivo, mas é fundamental passar. Portanto, eu devido, por isso é que há jogos de preparação na pré-época. O jogo de preparação da pré-época não me diz nada em termos de resultado, mas diz muito em termos de enraizamento de ideias de jogo. E, portanto, nós treinamos, as ideias estão lá, depois é importante um compromisso, um desafio diferente, uma realidade diferente que o jogo põe, mesmo de equipas como a Camacho ou como a Ponta Solense, são contextos diferentes do treino. Portanto, já há aqui um enquadramento competitivo que me vai ajudar também a aferir melhor essa resposta coletiva. Eu não estou a falar da parte individual, mas o futebol, como o nós é muito mais importante que o eu quero é que cada jogador saiba dentro do campo, taticamente, o que fazer. E, portanto, se nós ganharmos uma das, enfim, no jogo com o Marítimo, uma das questões que eu gostei muito da equipa foi exatamente essa forma, a interpretação tática do jogo. Portanto, o Breitner, por exemplo, fez um jogo muito bom naquilo que era pedido. Isso era possível se ele tivesse uma semana de treinos, era incapaz de o fazer, porque sobretudo quem vem dos países sul-americanos tem um tempo de adaptação, eles próprios dizem, é diferente aqui, o ritmo, o jogo, o treino, a intensidade, a velocidade do jogo. E, portanto, esses parâmetros têm que estar todos presentes para que, quando o jogador seja chamado, esteja também num enquadramento de maior sucesso para ele e que não vá fazer um exame que afinal não joga nada. Portanto, a gente, como treinadores, eu pelo menos tento fazer isso com os jogadores jovens e com os jogadores com mais desconhecimento do processo de jogo e do país onde estão. Desculpe, não percebi. Sim. O União tem que ser igual a si próprio naquilo que foram, digamos, muito importantes nos dois primeiros jogos, que é a atitude da equipa. A atitude da equipa, não há nada, ninguém pode dizer nada sobre essa atitude, essa vontade que a equipa mostrou. Tentar que neste jogo nós consigamos ser mais eficazes naquilo que fazemos, que não conseguimos totalmente com o Nacional. Contra um Guimarães que tem um processo defensivo, apesar de terem sofrido bastantes gols, mas é um processo defensivo que eu considero forte, tem dois centrais bastante bons, e depois há rotinas de jogo que já transitam da época anterior, portanto é uma equipa mais rodada, mais rotinada, mais até experiente nestas andanças de Primeira Liga, como falei há bocado da Liga Europa. Portanto, eu estou à espera de um Guimarães forte. E, curiosamente, quando as pessoas referem essa pressão enorme que existe sobre o Guimarães, eu creio que o Guimarães vem aqui
num clima que é o ideal para jogarem neste preciso momento. É sem adeptos deles, portanto não vão ter aquela crítica que é terrível quando eles jogam no continente e sobretudo na Zona Norte e fundamentalmente em casa. Portanto, eles vão jogar aqui enfim, não digo que venham jogar descontraídos, não é isso que acontece, mas com uma maior, enfim, com menor peso vindo das bancadas em relação à crítica que normalmente se sente dos adeptos do Vitória. E isso pode-lhes dar, enfim, num bom estádio, como é o do Nacional, pode-lhes dar uma certa, que a sua experiência possa aparecer. Portanto, cabe à União, conhecemos pontos fortes do Vitória, conhecemos pontos que podemos explorar, não chamo fracos, mas chamo se calhar menos fortes, e eu digo sempre, como disse na perspectiva do Marítimo, em todos os jogos nós temos sempre, mesmo não sendo favoritos, temos sempre uma percentagem que temos que nos agarrar, que é a percentagem que nos pode dar a vitória, mesmo que essa percentagem seja menor que o adversário. E vamos lutar por isso seguramente e tentar ganhar o jogo.